ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. Israel, o relógio de Deus que anuncia os últimos dias e o tempo do fim. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sei a que horas você está nos assistindo. E então, tudo bem com vocês? Antes de dar início ao tema de hoje, quero pedir para você dar o like. Mas antes até de dar o like, quero pedir para você se inscrever aí em nosso canal. E olha, deixe o seu comentário. Se tiver alguma pergunta a fazer aí, faça a sua pergunta aí no chat e eu vou procurar responder na medida do possível, tá bem? Bom, então vamos lá. Eu tinha dito a vocês no tema anterior que eu iria tratar de duas profecias que indicam realmente que Israel é o relógio de Deus. Vocês lembram disso? E hoje nós vamos estudar a primeira dessas profecias. E essa profecia está contida em uma parábola que Jesus contou. Vamos ver qual é essa parábola? Então acompanhe comigo aí. Está lá no livro de São Mateus, no capítulo 24 e nos versos 32 e 33. É a menor das parábolas que Jesus contou, tá? E ela diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo, que está às portas. Na verdade, é uma das parábolas de Jesus mais mal compreendidas dentre tantas parábolas que Jesus contou. Há outras também. Mas antes de prosseguir falando sobre a parábola da figueira, eu quero falar algumas coisas para vocês a respeito das parábolas em geral que Jesus contava. Primeiro, por que ele falava por parábolas? Parábola sempre continha uma mensagem oculta, uma mensagem secreta. E por quê? Porque Jesus, em muitas ocasiões, ele não podia falar a verdade assim, sem receio, diretamente, né? Porque havia um grupo dos fariseus, os fariseus hipócritas, que sempre acompanhavam Jesus. Essas pessoas estavam sempre dispostas a confrontar o que Jesus falava. Jesus não queria confronto com ninguém. E nós encontramos lá no livro de São Mateus mesmo, no capítulo 13, no verso 13, o motivo pelo qual Jesus falava por parábolas. Ele mesmo explicou isso. Vamos ler? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 13 diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não entendem. Agora vamos ver algo importante a respeito da parábola da figueira. É claro, gente, que Jesus não estava falando de uma árvore, porque isso não faria o menor sentido. Uma figueira florindo sempre iria e sempre indica que está perto o verão. É claro, e fica claro no contexto de todo o capítulo 24 de Mateus, que Jesus estava falando dos sinais do tempo do fim e não de uma das estações do ano. E agora vamos ver por que Jesus, dentre tantas árvores, se referiu à figueira. Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí ou acompanhe comigo no livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 10. Olha só a primeira parte. Diz assim: achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias de uma figueira nova. Vamos ver mais um? Jeremias 24, versos 1, 2 e 5. Diz o seguinte: o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém.
Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e de tão estragados que não serviam nem para comer. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Que exilados são esses? De quem Deus estava falando para Jeremias? De Israel, é claro. Então fica claro que quando Jesus falou da figueira, ele estava se referindo a Israel. Assim, a parábola da figueira é o relato de uma profecia, ou seja, de que quando a figueira um dia começasse a florescer, estaríamos vivendo nos últimos dias. E o contexto de Mateus 24 é os sinais dos tempos. Ou seja, quando víssemos algumas coisas extraordinárias acontecendo com Israel, poderíamos ter certeza que estaríamos vivendo nos últimos dias. Agora vamos fazer uma breve viagem na história de Israel, dando um salto assim do primeiro século para o século XX, lendo as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Zacarias, a gente chega à conclusão que Israel, que andou disperso da sua terra, iria voltar. Abra sua Bíblia ou acompanhe com a gente Ezequiel 36, 22 e 24. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Pessoal, vivemos um período maravilhoso da história de Israel. Depois de uma diáspora de quase 2000 anos, o povo de Israel viveu longe da sua terra, espalhado pelos 4 cantos do mundo, mas eles não perderam a sua identidade. O que aconteceu lá pelo fim do século XIX, sob a liderança de Theodor Herzl e uma porção de outros judeus, Theodor Herzl ele realizou o primeiro congresso, chamado de primeiro congresso sionista, e depois do congresso, os israelitas espalhados pelo mundo inteiro viu as suas esperanças de poder voltar à sua terra aumentarem. Muito bem, em 1897 é que foi realizado esse congresso em Basileia, na Suíça, e aquele sonho dos israelitas voltarem para a sua terra aumentou muito, e isso se concretizou no dia 14 de maio de 1948, foi fundado o moderno Estado de Israel. Nessa data, David Ben-Gurion foi o primeiro-ministro de Israel, e com as palavras do Salmo 137, ele proclamou a criação do Estado de Israel que você conhece hoje. Vou ler para vocês o Salmo 137, você pode nos acompanhar. Diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Verso 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria, apegue-se a minha língua ao céu da boca. Olha
14 de maio de 1948. Guarde esta data. Nessa mesma data cumpriu-se uma outra profecia. E eu convido vocês para acompanhar comigo Isaías 66, versos 8 e 9. Diz o seguinte, olha que coisa, gente. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso uma terra nascer em um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. E Deus diz, verso 9, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Acaso eu farei abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. 14 de maio de 1948, no entanto, foi a data do nascimento político de Israel, mas não foi a data do seu renascimento espiritual. Isso ainda estaria no futuro, mas não no futuro distante. E foi a partir de 1967, depois da Guerra dos 6 Dias e depois da reconquista de Jerusalém, que começou a crescer sensivelmente o número dos judeus que passaram a crer em Yeshua, Jesus, o Messias prometido na Torá. Já nesse século 21, estudos realizados em Israel revelam que hoje há mais de 1 milhão de judeus em todo o mundo que creem em Jesus como o Messias prometido nas Sagradas Escrituras desde Moisés. E olha, convido vocês a acompanhar comigo Isaías capítulo 44, versos 1 a 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei, aqui é a profecia, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre o teu descendente. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Pessoal, a figueira florescerá com a chegada do verão. Israel já começou a experimentar um avivamento proporcionado pelo Espírito Santo. Esse é o maior de todos os sinais dos últimos dias. Israel, a figueira, está florescendo. Quem tem olhos para ver, que veja. Apenas em Israel, hoje, 2023, há mais de 110 sinagogas judaico-messiânicas, compostas basicamente por judeus que aceitam a Jesus como o Messias prometido e como seu Salvador. Há uma infinidade de rabinos messiânicos em todo o mundo e muitos deles em Israel. Eu mesmo tive o privilégio de conhecer alguns rabinos, tanto de Israel como dos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil. E eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, importante. O que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho da estrada que conduzia para Damasco é apenas um tipo do que já começou a acontecer em Israel e em todo o mundo. Os olhos de grande parte dos cristãos, no entanto, estão voltados mais para os Estados Unidos e para Roma ou até para a igreja, e não estão voltados para Jerusalém, não estão voltados para Israel. Não que isso não tenha sua importância, mas é fundamental que hoje
olhemos um pouco com olhos hebraicos para o que está acontecendo com Israel. E eu quero concluir, quero deixar com vocês a história do Dr. James Tour, um cientista judeu renomadíssimo. O que aconteceu com ele? Ele reconheceu Jesus, ele reconheceu Yeshua como o Messias prometido na Torá, como o Messias prometido nas Escrituras e aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu vou deixar este vídeo para vocês assistir, mas antes mesmo de encerrar, eu peço mais uma vez para você, olha, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal Israel, o Relógio de Deus, e comente algo que você queira comentar, faça alguma pergunta que você queira perguntar e na medida do possível nós iremos responder. Um forte abraço para você e em nosso próximo vídeo nós vamos abordar a segunda profecia, a mais importante delas, que diz que Israel é o relógio de Deus. Um forte abraço para você. Te vejo lá. Tchau, tchau.